Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem nos escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, vens por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sai, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te mostrar. Nós vamos te mostrar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sai, só tu nos Em Marcos capítulo 4, nós vemos a história de Jesus acalmando uma tempestade. É dito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalmem-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo mais ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nesse início de culto nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus. Não importa a tempestade, nós sabemos que Ele nos dá um caminho seguro para seguir em meio a ela. Portanto, a vida cristã, ela não propõe uma fuga da tempestade, mas aprender a acalmá-la. Deus nos chama para isso e Ele está conosco nesse momento e faz aquilo que nós não conseguimos.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu te agradeço porque Tu acalma as tempestades da nossa vida. Tu nunca nos abandonas. Mesmo quando não sabemos o que fazer, sabemos que Tu estás conosco, calmamente, caminhando e traçando a vida junto de nós. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu faz e tem feito. Por isso, consagramos a nossa vida a Ti. Nós queremos render-Te este culto e esta celebração, dizendo que confiamos em Ti e declaramos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Um Deus que acalma as tempestades da nossa vida e propõe um projeto de vida maravilhoso. E nós queremos segui-lo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde, irmãos da comunidade Bom Jesus. Meu nome é Ariana, eu sou irmã da Janaína, esposa do pastor Vinícius, e moro em Reading, na Inglaterra. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, como eu entrei em contato com a Igreja Bom Jesus. Basicamente, tudo aconteceu ano passado devido à pandemia do coronavírus. A nossa igreja, a comunidade Shalom, bem como todas as igrejas aqui da Inglaterra, nós fomos obrigados a parar os nossos cultos presenciais e isso teve um impacto na minha vida. Eu me sentia isolada, não tinha mais contato com os irmãos da igreja e foi daí então que a minha irmã, ela me convidou para estar participando do grupo pequeno e isso teve um impacto muito grande na minha vida. Eu me senti extremamente acolhida pelos irmãos, aprendizado também, de compartilhamento da palavra. Foi um ano assim que acrescentou na minha vida. E eu só tenho a agradecer ao pastor Vinícius, a Jana, ao Rafael e também todas as pessoas envolvidas nesse ministério tão abençoado e dizer que nós estamos juntos. E estamos em oração por vocês, para Deus continuar sempre abençoando esse trabalho tão lindo que vocês têm feito e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Gleison, eu sou o esposo da Ariana. A Ariana é a irmã da Janaína e a Janaína, claro, vocês sabem, é a esposa do pastor Vinícius. A gente, claro, conhece o pastor Vinícius até mesmo antes dele estar aí com vocês na comunidade Bom Jesus, e a gente tem os laços familiares, então a gente está sempre falando, conversando, e a gente sabe do que está acontecendo aí no ministério dele, aí na igreja, comunidade de vocês, né? E a gente acha muito interessante, uma bênção, os trabalhos comunitários que a igreja de vocês estão realizando, né, para as crianças, para as pessoas que tem problema com dependência química, e a gente tem orado para essas coisas, a gente tem participado, mesmo à distância, mas a gente tem tentado com orações e está apoiando o pastor Vinícius, apoiando a Janaína, para que esse trabalho com essas pessoas que realmente precisam da misericórdia, do amor de Deus, continue. E, claro, o que a gente torce, o que a gente deseja do nosso coração, o que a gente pede para Deus, é que dê fruto, que vidas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas e que elas sejam libertas dessas situações, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez para elas, né? Então, Deus abençoe vocês, que Deus dê força para vocês. Não são projetos fáceis, são coisas difíceis, muitas vezes provavelmente frustrantes por falta de vitórias, às vezes, ou por falta de reconhecimento, ou até às vezes por pessoas que recaem nos problemas, porque não são situações simples, né? Então, que Deus abençoe vocês, fortaleça, que Deus dê sabedoria, que Deus guie vocês, que Deus realmente esteja à frente disso daí, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço nosso aqui da Inglaterra, e estamos aqui orando e, na medida do possível, participando com vocês. Deus abençoe. Um beijo grande.
vivemos tempos difíceis. Essa pandemia que insiste em não ir embora, o que acaba trazendo muitos prejuízos à economia, lojas fechando, pessoas perdendo seus empregos, nossas crianças sofrendo para se adaptar ao ensino à distância, enfim, momentos de turbulência. Em momentos difíceis, nós devemos nos aproximar daquele que pode nos dar o refúgio, o Senhor Jesus. As adversidades podem vir de todos os lados. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele passou por muitas dificuldades e desafios. Ao chegar ali na Terra Prometida, tiveram que conquistar gradativamente o território que estava ocupado por outros povos. Em dado momento, haviam derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon, e seguiam nas conquistas territoriais. Mas vamos inverter essa ótica. Como será que os povos que estavam sendo conquistados viram a ameaça do povo de Israel? Podemos imaginar o receio e o medo daqueles povos, uma vez que Israel era um povo bem numeroso e as suas façanhas iam se espalhando. O Deus de Israel era muito poderoso, assim eles pensavam. Nessa caminhada de conquistas, Israel então chegou ao norte do território de Moabe. Balaque, rei dos Moabitas, teve muito medo do povo de Israel, então ele pediu ajuda. Aqui então nós apresentamos o tema e o personagem principal da nossa mensagem de hoje, o paradoxo de Balaão, tão perto, mas muito longe de Deus. Essa história nós podemos acompanhar na leitura do livro de Números, capítulo 22, dos versículos 1 ao 21. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite,
para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão era um vidente ou um profeta que tinha proximidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Balaão parecia ser um profeta famoso, pois Balaque disse sobre ele: Porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ali em Números 22:6 que acabamos de ler. Por 2 vezes, Balaão ouviu a voz de Deus para que não amaldiçoasse Israel, como está no texto bíblico que lemos. Da primeira vez, Deus disse para que não amaldiçoasse Israel. Balaão contou aos mensageiros que voltaram para casa. Balaque então mandou outros mensageiros prometendo mais riquezas a Balaão. Novamente ele consultou ao Senhor. Dessa vez o Senhor o autorizou a acompanhar esses mensageiros. Contudo, ele não deveria amaldiçoar o povo de Deus. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe para encontrar Balaque. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com intenções que desagradavam o Senhor. Vemos na sequência dessa história, no livro de Números, capítulo 22, de 21 a 33. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu, agora, te haveria matado e a ela deixaria com vida. Nesse episódio, a mula falou. Houve um grande milagre ali. Desde criança, eu ouço essa história e sempre me vem à mente uma imagem desse bate-papo. Sempre achei muito interessante. Um animal falando de verdade. E Balaão presenciou isso. E mais, ele foi advertido pela mula. Por que está me batendo? Não está vendo o anjo na nossa frente? Podemos dizer que chamou a Balaão de cego, porque ele não viu o anjo do Senhor. Após esse encontro incrível com o anjo do Senhor, que novamente o alertou para que falasse somente o que o Senhor lhe ordenasse, Balaão seguiu seu caminho para se encontrar com o rei Balaque e ajustou então com o rei como seria sua atividade conforme fora contratado. Conforme está ali em Números 22:38, falaria o que o Senhor lhe dissesse. Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti,
porventura, poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, eu falarei. Balaão realizou então 3 profecias em momentos diferentes na presença de Balaque. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado, ali em Números 23, de 7 a 10. O rei então questiona Balaão porque não amaldiçoou o povo e o leva para outro lugar. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Está em Números 23, de 18 a 24. Novamente, o rei não gostou das palavras de Balaão e o levou de novo para outro lugar. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Números 24, de 1 a 9, traz esse relato. Nessa terceira profecia, o rei então se irou e mandou Balaão ir embora, pois não tinha feito o combinado, que era amaldiçoar Israel. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Até aí tudo bem, né, digamos assim. Mas depois ele chutou o balde, como diz o ditado. Ele foi para o meio do povo midianita. Lá, ele os aconselhou a atraírem o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor. Em Números 25 traz esse relato. E também a se prostituírem. Números 31 e 16 traz essa referência. Então, enfim, Balaão, ele não amaldiçoou diretamente o povo de Deus, como pedira o rei Balaque. Mas as suas atitudes posteriores junto aos midianitas levaram o povo de Israel a pecar contra Deus e indiretamente eles foram sim amaldiçoados. Porque diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Números 25, 16 a 18. Naquela ocasião, Balaão foi morto juntamente com os reis midianitas. Depois desse evento, Balaão, então, ele passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento também. Judas adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. Judas 11. Também Pedro, ele fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Essa passagem está em 2 Pedro 2,15. Enfim, o que a história de Balaão nos ensina? Podemos aplicar muito disso em nossas vidas hoje. Primeiro, nem todo aquele que profere palavras de verdade ou bênção é de Deus. Diariamente, nós podemos nos deparar com pessoas ou até mesmo instituições religiosas que falam de Cristo. Até podem nos abençoar, mas as suas intenções, infelizmente, podem estar distorcendo a palavra ou estar longe dos reais propósitos de Deus. Esse é o perigo. Segundo, as pessoas podem se arrepender e ainda viver sem Cristo. Interessante. Na história, até parece que Balaão reconhece seu erro, inclusive veio a reconhecer em alta voz que ele pecou. Contudo, seu coração estava no sentido contrário. Hoje, nós temos muitos cristãos que são convencidos, mas não são convertidos a Cristo. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A conversão, ela é genuína, sabe? Mas muitas pessoas são simplesmente convencidas ou estão simplesmente na presença de Deus porque desejam algo mais, algum bem material, ter a sua saúde de volta. Mas é bem diferente ser convencido de que você é cristão do que ser realmente um convertido a Cristo. Terceiro, o amor ao dinheiro pode nos levar a fazer coisas terríveis.
A ganância e a cobiça foram fatores cruciais para a desgraça de Balaão. Ele não se ateve aos valores reais que importam para uma vida consagrada a Deus, sabe? Mas, pelo contrário, ele deu lugar a esses sentimentos que o levaram à ruína. E mais, ele foi o responsável direto por muitas mortes, tanto do povo de Israel quanto dos próprios midianitas. No geral, podemos aprender que Deus pode trabalhar através de alguém, mesmo aqueles que não pertencem a Ele. Pode usar até mesmo algo diferente ou inusitado, como a mula que falou com Balaão. O Senhor usa os meios mais criativos para fazer a sua obra. Não é à toa que Ele criou esse planeta tão cheio de plantas e animais diferentes. A própria natureza demonstra que o nosso Deus é sim muito criativo. E devemos levar essa lição para as nossas vidas. Devemos tomar cuidado para que não nos tornemos como Balaão. Não é essa a vontade de Deus. É possível perceber com muita clareza qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou suas costas para ele. Recusou-se a ouvir sua palavra e arquitetou um plano para destruir o seu povo escolhido. Muito sério isso. Estar perto de Deus é fazer verdadeiramente a sua vontade, sem mentiras ou jeitinhos. Deve haver coerência entre nossos atos externos e o nosso interior, pois o Senhor nos conhece. Que nós possamos reconhecer isso e fazer nossas as palavras do Salmo 139, de 1 a 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Façamos desse salmo uma oração verdadeira em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus bondoso, Pai querido, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas qualidades, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas dificuldades, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai amado, dá-nos um coração puro, um coração verdadeiro, que seja coerente com as nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa ser transmitido diariamente nas nossas vidas, nos nossos atos cotidianos. Pai amado, nós não queremos seguir o exemplo de Balaão, que estava diante de Ti, tinha a oportunidade de falar diretamente com o Senhor, de ouvir a sua voz, mas o seu coração estava em outro lugar, estava em outras riquezas que não Teu trono. Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor esteja a cada dia nos dando a vontade de estarmos mais na Sua presença. Que o Senhor possa nos dar essa vontade e entendermos que o melhor lugar para estarmos é debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Pai amado, nós queremos ser coerentes. Queremos sim, ó Pai, que a nossa vida reflita e represente o verdadeiro amor que é o Senhor. Pai amado, obrigado por tudo. Somos gratos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. De fazer minha vontade,
desse culto, mediado por tecnologia, nós queremos orar por você. Temos recebido as notícias do aumento dos casos da pandemia, do recolhimento em muitas cidades. Temos recebido também muitas informações sobre irmãos, irmãs e pessoas de todas as partes que têm sofrido a doença do Covid-19, pessoas que têm perdido a vida, pessoas que têm perdido amigos que perderam a vida. E assim nós ainda intercedemos para que Deus abrande esse tempo tão difícil que nós estamos passando. Então, como igreja, nós queremos orar por você. Me acompanhe nessa oração. Deus querido, Deus de amor, eu quero colocar a vida de todas as pessoas que agora estão sofrendo, que Tu esteja acompanhando elas, esteja dando a Tua direção, esteja acalmando os seus corações. Mesmo que o sofrimento não seja direto ou indiretamente ligado a essa pandemia, eu peço, Deus, que Tu esteja tocando a vida dessas pessoas. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que estamos sendo ouvidos neste momento, que Tu ministre a Tua bênção, que Tu traga paz, que Tu acalme os corações e produza fé, uma fé que confia em Ti, nos Teus projetos, nos Teus planos e na certeza de que Tu sofre conosco e anda conosco em todos os caminhos. Por isso descansamos em Ti, Deus. É a nossa oração que nós fazemos aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Povo de Deus.